Opa, hoje é terça-feira, dia 22 de agosto de 2017 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, Oreo, betas e a assassina e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Ontem eu fiz um cast de preparando pro iOS 11, questão de 32 bits para 64 bits. Hoje você tem 45 mil aplicativos que não foram atualizados desde maio de 2012, quando a Apple disponibilizou os 64 bits, ou seja, esses 45 mil aplicativos não vão entrar no iOS 11, que só aceita 64 bits, e tem 425 mil aplicativos que não são atualizados desde junho de 2015, que foi quando a Apple obrigou o uso de 64 bits. Então se estima que a gente tem algo aí na casa de 250 mil aplicativos que vão deixar de funcionar no iOS 11. E você precisa saber se você está pronto para o iOS 11, vai lá, ouve esse cast. Outra coisa, 2 promoções legais que estão rodando. Vai nas promoções do dia de segunda-feira de ontem. Tem 2 TB na nuvem para a vida toda. 2 TB você vai pagar $50. E tem o Prismo 3 para Mac, OCR para Mac, caso você esteja precisando. Disponibilizei também no finalzinho da segunda-feira mais um vídeo no Mestre do Mac, mostrando como você pode acessar o menu de contexto pelo teclado. No Windows, você sabe, tem aquela teclinha do menu de contexto. Mas e no Mac? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente acessa o dock sem o mouse? Qual o atalho de teclado para acessar o dock? Para acessar o menu da maçã, para acessar o menu de estado, a barra de tarefas. Então vai lá, assista esse vídeo que eu te conto. E claro, antes de passar pro cast, eu preciso agradecer aqueles que pagam uma coca pro Coca lá no coca.tech/patrão e assim permitem o microfone ligado e as portas abertas, como fazem Gustavo Sintra, Vinícius Passos, Jair Stockman Jr., Danilo Teixeira, Daniel Alencar, Leonardo Rosalém, Álvaro Passos, Eduardo Costa, Diego Honorato, Israel Oliveira, Renan Kirsten, Igor Barbosa, Cristian Menta, Cristiano Navega e Graciane Guapo. Obrigado, Cocas! Notícias. Cocatec. E o Google confirmou o novo Android como sendo o Oreo. Quando que vai chegar nos aparelhos, você sabe, né? Nem Deus sabe. Mas o que tem de novo nesse Android Oreo? Talvez a coisa que mais chame a atenção sejam os emojis. Aliás, eu bati um papo, vai ao ar hoje, no final da tarde, com o Coca Átila Indalécio, que estuda exatamente a comunicação e fez um estudo sobre a comunicação com emojis, a influência dos emojis nessa comunicação mediada por computadores. E os emojis que pareciam uma gota, né? Parecia um saco de leite amarrado pela cintura, uma gelatina, uma coisa meio disforme. Agora fica o que é mais ou menos padrão, seja no Windows, seja no universo Apple, que é a bolinha. Acho que essa é a maior mudança. Então não são exatamente novos emojis, são emojis que foram redesenhados. Tem ajustes na central de notificação que ficaram bacanas. O copiar e colar é esperto. Se você, por exemplo, seleciona um endereço, vai aparecer um link para jogar esse endereço nos mapas. Tem noção de contexto, picture in picture, preenchimento de usuário e senha, gerenciamento de senhas, além de várias outras mexidas debaixo do capô. Para você ter uma ideia, o boot do Android O, metade do tempo do Android N. Roda mais suave, consome menos bateria. Já que estamos falando de Android, vazou uma fotinho do X4. Na frente, aquilo que a gente já está acostumado, na parte de baixo, um sensor de impressão digital. Na traseira, não tem a furação para os motomods, aqueles pininhos de cobre, mas tem câmera dupla. E o processador não seria um Snapdragon 835, mas sim um 630, haja visto que a gente tem a linha Z. O Moto X agora é um intermediário propriamente tal. E a tela deixaria de ser AMOLED para ser LCD. O Google Home vai virar caixinha de som Bluetooth, vai ganhar playback de áudio via Bluetooth. Dentro do aplicativo do Google, a versão 7.1, se achou referência a um Bistro, que é um fone de ouvido que roda Google Assistant. Já tinha pingado essa referência na versão 7, agora voltou. Parece que vai ser uma espécie de AirPod, uma vez que ele se conecta com o aplicativo do Google, o Assistant não estaria exatamente dentro do fone, mas seria uma comunicação assim como acontece com os AirPods, que fazem uma comunicação com o iPhone e assim você consegue usar a Siri. Nessa segunda-feira, a Apple soltou mais uma leva de betas, iOS, tvOS, watchOS, macOS, soltou a 7ª versão para os desenvolvedores e a 6ª pública. O Guilherme Rambo já deu aquela escovada e achou dentro do beta 7 do tvOS referências ao HDR, ao Dolby Vision, ao modelo J105A, que seria o novo Apple TV. Provavelmente
provavelmente pintando também daqui a um mês, pintando no anúncio do iPhone na próxima Keynote. Agora é aquele momento que você não compra nada da Apple, nem capinha você compra, pulseira de relógio, nem mouse você compra. O Guilherme Rambo também achou 2 vídeos, 2 animações dentro desse beta do iOS 11, onde você acessa hoje a câmera, que fazendo um swipe para a esquerda na central de notificação, você visualizaria a central de controle, aquela que hoje você puxa de baixo para cima. E uma outra animação mostrando quando você faz o movimento, o swipe para cima, para puxar a central de controle, você traria a multitarefa, aqueles cards um ao lado do outro. Algo bem escondido, provavelmente a Apple pensou em usar isso, testou isso de alguma maneira, a animação tá ali, mas isso não deve se tornar uma realidade, pelo menos por agora. Fizeram também um resgate histórico mostrando um vídeo de 1988, onde já tinha vazamento da Apple. Isso não é uma coisa de hoje, não é exatamente uma coisa moderna. Na época era um Macintosh Portable. Vazamento é comum. Foi 2010, 2011, onde um ex-carinha da Apple falou como funcionava esses vazamentos. Que, né, por exemplo, o Timóteo queria vazar alguma coisa, falava, vem cá, quem é que você conhece da imprensa que a gente pode conversar? Ah, não, tem fulano, mas ele é de confiança? É, de confiança. Então faz o seguinte, conversa com ele, fala sobre isso aqui e tal, e diz pra ele que seria bacana, dá a entender pra ele que seria bacana que ele publicasse. Essa informação seria melhor ainda se ele publicasse, mas faz isso ou pessoalmente ou pelo telefone, não troca e-mail com ele não, pra não deixar rastro. Se der alguma zica, fica aquele disse-me-disse. Teve também pecinha de iPhone 8 vazando, a frente, o vidro frontal, cabo flex, aquela partezinha também da plaquinha onde conecta o Lightning. E vale lembrar que essa frente do iPhone, ela é reta, não vai ser uma tela curva como, por exemplo, o Note 8, o S8. Mas o Face ID, o Pearl ID, o reconhecimento de face, seria muito rápido, funcionaria em milionésimos de segundo, melhor do que o Touch ID. A Apple, inclusive, estaria uns 2 anos nessa parte de, não reconhecimento facial propriamente tal, mas a tecnologia 3D. O grande concorrente é a Qualcomm, que faz o chip que estão nos demais Androids, né, que tá na concorrência. E a Apple estaria 2 anos à frente nessa tecnologia. Quase como se fosse o Touch ID. Touch ID demorou mais para os Androids terem o sensor de impressão digital. Aqui a distância está um pouquinho menor, ao que parece, mas a qualidade não vai ser igual num primeiro momento. A Qualcomm leia-se Android vão deixar a desejar. Os AirPods que estavam há um tempo atrás, desde o lançamento com 6 semanas para o prazo de entrega, caiu para 4 e agora está girando de 2 a 3 semanas. Na Mac App Store, agora você tem uma seção dedicada às extensões do Safari. Tinha uma galeria que ficava na web. Agora essa galeria tá dentro da Mac App Store. Aquele TED que o Tom Gruber, que cuida da IA da Apple, ministrou, tá público. Vou deixar o link aqui nas notas do episódio. Você que gosta de inteligência artificial, pode conferir. Resumidamente, a proposta é empoderar o ser humano, ou seja, aprimorar a memória, a vida social, a vida produtiva, o trabalho, mas não substituir. E aí não tem como remeter ao seu Elon Musk, que tá de olho na inteligência artificial. Tem que regular a inteligência artificial. Não pode deixar livre. Primeiro regula e vamos abrindo as porteiras aos poucos. Ele que vai fazer uma coisa mó legal no Tesla. As configurações de um Tesla vão pra nuvem. Como se a sua credencial iCloud, mais ou menos isso. De tal maneira que você pega qualquer Tesla no mundo e vai ser como se fosse o seu Tesla. Fechou o link? Imagina, Tesla alugado, você entra como se fosse seu. Pois é. Mas voltando à inteligência artificial, seu Elon Musk, junto de outros líderes, como por exemplo Bill Gates, assinaram uma cartinha pra ONU dizendo, olha, a gente não pode ter inteligência artificial que mate humano. Pô, Coca, mas isso aí é óbvio. Não é tão óbvio assim. A ideia é que você não tenha uma máquina criada pra guerra, que você não tenha uma arma robótica. A proposta parece boa num primeiro momento, mas talvez exagerada. Você pode pensar assim, imagina só se um ditador tem acesso. São poucas as empresas que teriam condições tecnológicas de fazer um exterminador do futuro, para assumir uma linguagem mais pop. São poucas as empresas que conseguiriam fazer, e elas vão fazer isso, obviamente, pensando no dinheiro. Vai dar muita grana, os Estados Unidos compraria. Caiu na mão de um ditador, imagina o estrago que ele vai fazer. É uma preocupação válida. Entretanto, você tem outras maneiras de destruição muito mais baratas do que um robô. Armas químicas, isso não afetaria os drones, porque os drones você tem um ser humano por detrás, é ele no final das contas que está operando, por mais que seja mega automatizado, mas você não teria um drone com IA, por exemplo. Então, ainda que pareça exagerada, há argumentos como, imagina só se hackeiam esses robôs e saem, enfim, você até hoje, pelo menos em tese, não tem, tá bom, você não tem drone do exército hackeado em larga escala, você não tem os hackers assumindo o controle dos drones e, né, mandando matar pessoas. É uma visão apocalíptica.
talvez seja o certo para se exagera para tentar convencer as pessoas. Não que não deva ter essa trava, eu acho que tem que ter essa trava. Nada de robô que mate gente. A gente já chegou num ponto que arma química é ruim. Não seria bacana que a gente fizesse uma trava, sei lá, no gás mostarda, de modo que ele não matasse ninguém? É disso que a gente tá falando aqui. Robô é para empoderar o ser humano, tornar a vida do ser humano melhor, e não tornar a vida de um ser humano teoricamente melhor, estragando a vida de outro ser humano. Não dá para usar o jogo de soma zero na robótica. Na robótica dá pra gente fazer um ganha-ganha. E falando de hackeragem, o FBI quer porque quer que as empresas parem de usar os softwares da Kaspersky. Isso porque é uma empresa russa e eles acessam muitos computadores, têm acesso a dados. A Kaspersky, por sua vez, diz que é um absurdo, que não sei o que não sei o que lá. Mas a Kaspersky também assume que ela nega informações, não passa os dados para o governo russo. Ou seja, se a Kaspersky não passa os dados para o governo russo, significa, que o governo russo tentou, pediu. 2, significa que a Kaspersky tem os dados. Não que eu acredite em santos, mas no final das contas você vai escolher quem vai te espionar. É simples assim. Você quer ser espionado pelos chineses, pelos russos, pelos europeus, pelos americanos, quem você quer. E parece que a gente vai ter mais um episódio de Game of Thrones vazado. Pelo menos os hackers estão ameaçando divulgar o último episódio da temporada. Episódio esse que, se nada der errado, vai ao ar no próximo domingo. Sim, só 7 episódios. Acabou Game of Thrones pra esse ano. Aliás, falando de TV, teve um boom na assinatura de TV a cabo de 2011 até mais ou menos os 2014. Praticamente dobrou a base de usuários. Se tinha coisa de 13 milhões em 2011, 2014 bateu 20. E aí começou a cair, agora a gente tá com algo na casa de 19 milhões. Soma aí Netflix, soma a situação financeira. E outro dado para acrescentar é que antes a pirataria da TV a cabo tinha uma caixinha especial que você precisava conectar na rede da operadora. Ou seja, o gato net tinha que subir lá no poste, digamos, fazia uma extensão, levava para sua casa, você tinha uma caixinha, tinha uma gambiarra e você conseguia assistir o conteúdo daquela TV a cabo. E agora a gente tá chegando na fase da pirataria via IP. Tem caixinhas hoje, você paga uma assinatura, isso é curioso, uma assinatura para pirataria, coisa de R$20, R$30, e você tem a sua TV por assinatura. A gente não tá indo para streaming, não tá indo tudo pela internet, então a pirataria também vai pela internet. E lembra ontem que eu falei que o Google inventou um jeito de sumir com as marcas d'água? Pois é, a Shutterstock, que é um banco de imagens, já contra-atacou. Pegou, obviamente, uma inteligência artificial que coloca na imagem, não chega a ser exatamente um ruído, mas coloca algumas inconsistências, bagunça o padrão, azucrina a vida da outra inteligência artificial para que ela não consiga tirar a marca d'água. Já isso vira uma caça de gato e rato. Na ponta da privacidade, AccuWeather, que é um aplicativo de previsão do tempo bem famoso, tá meio enrascado. Mesmo que você não permita dados de geolocalização, ele tá pegando esses dados, te identificando, passando para terceiros e vendendo. Isso também é um jogo de gato e rato. Mesmo sem o GPS em si, o Wi-Fi que você está conectado, os Bluetooths que estão ao redor, dá para identificar, dá para saber onde a pessoa tá. Provavelmente a AccuWeather vai dar um migué, não, é porque, mas entendeu? É assim, entendeu? Enfim, o Plex também mudou a sua política de privacidade porque falaram que ela estava de olho naquilo que tinha na sua biblioteca. E ela mudou, dizendo, não, a gente não quer saber o que tem na sua biblioteca. Uma outra prova de conceito bem óbvia, mas interessante de ser feita, mostrando que pegaram um aparelho Android, abriram e na tela, imagina que você vai trocar a tela do seu aparelho. E aí você troca a tela, mas eles colocam um chip extra que consegue roubar suas informações. Obviamente, não é nenhum risco imediato no sentido de, quem é que vai pegar o seu aparelho, abrir e colocar o chip, né? Mas é possível. Isso é um ponto. Se quiserem te pegar, vão te pegar. Segundo ponto, muita gente troca a tela. Imagina se fazem um esquema em larga escala. Por isso que você tem que saber a procedência, a confiabilidade da lojinha, né? São os indícios que você tem que ir juntando. Como falei, você não consegue, fora da Apple, trocar sua bateria por uma original. Por um motivo bem simples. A Apple não vende bateria original, não vende essa peça. Bateria original só na Apple. Mas eu compro da China de um fornecedor que é o mesmo que vende pra Apple. Tá bom, vai. Se for original mesmo, ou é de um usado que foi desmanchado, ou é de um roubado que também foi desmanchado. O que mais que a gente pode falar? Tem o novo Nest termostato pintando por aí. O Evelix já mandou fotinho. Note 8 já apareceu de novo, agora dentro do próprio site da Samsung. O anúncio oficial vai acontecer dia 23, amanhã. De Microsoft, o Game Pass chega aqui no Brasil em setembro. Ela anunciou um novo bundle com o One S sobre os problemas de confiabilidade do Surface. Talvez
Talvez isso foi o que tenha feito a Microsoft não passar pro USB-C. Falou, vamos, agora que a gente azeitou tudo aqui, vamos segurar mais um pouquinho. Vai que a gente coloca o USB-C e começa a desandar tudo. Vamos deixar o USB-A por enquanto, depois a gente vê o que faz. E a Intel, eu não consegui entender direito a coisa. Porque chegou a 8ª geração de processadores, mas é Kaby Lake ainda. Deveria ser Coffee Lake, mas não, é Kaby Lake. Parece que misturou a coisa toda agora. A gente teria Coffee Lake, essa sim seria a 8ª geração, uma evolução da linha anterior, mas a gente tem junto o Kaby Lake Refresh. Então você tem dois 14 nanômetros rodando agora nessa 8ª geração, Kaby Lake Refresh e o Coffee Lake. Só que não para aí não, você ainda tem 10 nanômetros nessa geração, que é o Cannon Lake. Você tem 3 agora, Kaby Lake, Refresh, Coffee Lake e Cannon Lake. De rede social, os jovens nos Estados Unidos estão abandonando o Facebook em favor do Instagram e do Snapchat. O movimento do seu Zuck de comprar o Instagram foi uma boa. E esses mesmos jovens americanos, pelo menos em sua grande maioria, trocam mensagens através do iMessage. E olha que lá nos Estados Unidos você tem SMS liberado. Muito da evolução do WhatsApp no Brasil e do mundo se deve exatamente a isso, né? O SMS não ser ilimitado. E aí, o movimento do seu Timóteo de modernizar o iMessage, colocar stickers, efeitinhos e tal, também foi uma boa pedida. Porque se os jovens hoje estão usando o iMessage, o que eles vão usar quando ficarem velhos, daqui a 20, 30 anos? Só iMessage. Aquelas imagens que aparecem no feed do Facebook simulando um vídeo, simulando um botão de play para você clicar, vou assistir um vídeo, aí te manda para outro site. Isso vai perder relevância no feed do Facebook. Eles vão começar a penalizar esse tipo de comportamento e a HTC baixou o preço do Vive em $200, de $800 para 600, para competir com o Oculus Rift no Facebook, que sai por 500 trampetas, mas agora tá em promoção de verão lá nos Estados Unidos, tá saindo por 400 ivancas. E para finalizar, registrar que o Spotify tá querendo sim abrir, a gente já sabe, suas ações na bolsa, mas não através de IPO. Tem o leilão holandês, Dutch Auction, várias maneiras de você entrar na bolsa. Foi o que o Google usou, por exemplo, em 2004. O Spotify tá querendo fazer um caminho semelhante, mas nada de ilegal nesse processo. São as opções que estão disponíveis. E assim, querendo ser empoderado pela inteligência artificial, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço pra vocês, excelente terça, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.